Então agora, sem muita demora, nós vamos chamar aqui Pastor Lucas. Cadê o Lucas? Rapaz, tudo bom? Tá me ouvindo? Aqui tá bastante chuva. Ah, é? Isso é uma bênção, mano. Uma bênção. Não, é porque às vezes o barulho não deixa eu ouvir direito. O telhado da sua casa é aqueles de barro, né? Ou não, como é que é? Eternite? De amianto. Não é amianto, é aquela telha com tinta. Ah, telha, que bênção. As chuvas serrôneas está começando a cair agora, muito, muito frio. O aquecedor está aqui ligado no quarto, na minha esposa, minha filha. Frio mesmo, frio. Começou e não é nem tempo do frio ainda. O tempo do frio é dezembro. Mas, meu querido, pedi uma oração sobre o Senhor. E como é que é? A igrejinha está vindo aí hoje? Você não vai para lá? Não, eu vou para lá. Tá chovendo bastante. Ele falou que com chuva, sem chuva, ia fazer. Ó, tá certo. Vamos ver. Não tem coragem. Vai. E fica como é que é? O senhor está no bar aí? Vai ficar difícil dirigir o carro? Não, né? Tem um pouco de barro até lá, né? Tem que ir orando? Tem que ir orando. Tá bom, mano. Perdão as mãos. Muito obrigado, Pai, por ter trazido aqui para nós. O pastor Lucas, que agora, Pai, lhe pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame sobre ele seus ensinamentos, seus pensamentos para ser dado para nós, ou pessoas, irmãos ao redor do mundo, que o Senhor venha nos ensinar coisas lindas do teu coração, seus mistérios, realmente. Muito obrigado por ter trazido para nós aqui hoje o pastor Lucas. Só abençoe ele, então, ele, a Liz, na casa dele, e ele indo para a nova igrejinha que o Senhor tem colocado aí na caminhada dele, que ele venha a derramar a água viva que o Senhor derramou nele a todas as pessoas que entram em contato com ele e a Liz também. Abençoa eles, Pai, abundantemente, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Bom, a paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Deus abençoe, né? Vamos ler aqui Isaías 12, capítulo 1, verso 1 e 2 só. E dirás naquele dia, graça te dou ao Senhor, porque ainda que tirasse contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém? Então, irmãos, nós estamos em iminência de o mundo passar pela ira de Deus, mas ainda não é a ira definitiva, porque a ira definitiva de Deus é aquela do lago de fogo, mas aquela ira onde Deus pune, né, a má conduta do mundo, né? E o que ele espera é que nós possamos nos humilhar e nos arrepender para poder reconhecer que estamos andando em caminhos maus. Isso vale de uma forma muito geral, né, para todas as pessoas na Terra, por causa da grande tribulação, da tribulação e da grande tribulação. Porque o Senhor quer, na verdade, é que as pessoas se reconciliem com Ele e não precisem passar pela tribulação ou pela ira. Então, veja só, a situação hoje ela é bem complicada no mundo, porque muitas mentes, muitas pessoas estão confusas, né? Eu acabei de conversar com um amigo meu, eu coloquei 3 itens básicos, né, sobre o que é a fé cristã, e ele respondeu, me acusando de que o cristianismo apoia a violência e as guerras. Eu coloquei os seguintes pontos, que a base da fé em Jesus é crer, se arrepender de seus pecados, crer em Jesus, no seu sacrifício, tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo para amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Só coloquei esses 3 pontos. Então, veja, as pessoas estão ouvindo tanta conversa, tanta coisa no mundo, que estão confusas, porque esqueceram de estar na presença de Deus e comunhão com Deus e buscar saber qual que é o básico. O básico do básico é isso que eu falei, se arrepender, crer em Jesus, renunciar a si mesmo. E nessa caminhada, nós precisamos nos desprender, né, das coisas da carne, porque a carne ela absorve o que é do mundo e ela muda o comportamento seu para um comportamento que não agrada a Deus. E é por isso que a ira do Senhor cai sobre
as pessoas, porque a ira do Senhor, ela é uma forma de restaurar a pessoa para que ela se arrependa ou venha a se quebrantar, né? É nesse ponto que Deus está falando aqui em Isaías 12, né? Que as pessoas, às vezes, fazem coisas erradas e coisas que não agradam a Deus e sofrem as consequências. E essas consequências Deus usa para transformar o coração, ensinar as pessoas as coisas que elas não devem fazer, porque é diferente você saber que você não deve fazer uma coisa na mente e saber no coração. Quando você entende no coração, significa que o seu coração está formado espiritualmente. E às vezes a gente acha, eu sei que eu não devo fazer isso. E acaba fazendo. Por quê? Porque o coração não está formado espiritualmente. Então, para Deus formar o nosso coração espiritualmente, nós precisamos se render a Deus para que Ele possa trabalhar em nosso coração. Esse é o fundamento da renúncia de si mesmo, né? Porque muitos de nós já nos arrependemos dos nossos pecados. Muitos de nós já cremos em Jesus. Mas ainda falta essa etapa da rendição para que o Senhor molde o coração e transforme. E nisso, nós vamos passando por muitas lutas, dificuldades, e a gente tem que viver de uma forma que se humilhe, né? Não se revolte e deixe Deus mudar aquilo que está errado. Porque mesmo que você esteja sofrendo algum castigo por alguma conduta errada, né? A Deus vai usar daquilo para mudar o seu coração e santificar a sua vida. Ou seja, Deus não nos abandona mesmo quando nos desviamos dele, ou quando nós pecamos ou fazemos algo que traz más consequências. Isso é o que acontece, né? Nós estamos acarretados de muitas consequências pessoais na nossa vida, mas o mundo também está acarretado, né, de muitas consequências que o próprio mundo criou, e por isso vêm esses tempos difíceis. E o que significa que nós precisamos estar agora atentos para não se deixar enredar pelas coisas que vão vir, porque agora tem muita discurso, né, sobre as pessoas estarem agindo de uma forma ou de outra, né? O comportamento das pessoas está sendo colocado, né, na vitrine. Então, às vezes você ouve sobre o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, e você quer ter opinião, vai falar uma coisa, o outro vai discordar. Então, começa a ter polarização na conversa. E a melhor coisa é você falar só do amor de Deus e do evangelho e evitar essas discussões polêmicas. Polêmica quer dizer que tem dois polos, né? Um lado e o outro. E às vezes um está errado e o outro também está errado, e um tem uma coisa certa e o outro tem uma coisa certa. Então, evitar entrar nessas confusões do mundo e evitar entrar nessas discussões políticas, religiosas, né? A gente tem que apresentar o sacrifício de Jesus, que ele morreu por nós, né? O perdão dos pecados que ele doou através dessa morte e o amor de Deus, que é a reconciliação com todos, né? Desde que a pessoa deseje se reconciliar, né? Deus não força ninguém a nada, não obriga ninguém a nada. Por quê? Porque ele fez o céu e a terra para que possamos gozar de paz e de amor e de retidão e de justiça. E as pessoas hoje estão muito acostumadas ao que é imediato. E nesse buscar o imediato, elas não se preocupam com as consequências daquilo que elas querem alcançar. E é por isso que o inimigo oferta muitas coisas, né? Faz muita oferta, porque as pessoas querem correr atrás da solução e não esperam a solução que vem de Deus. Porque Deus nos ensina, nos corrige, nos faz suportar lutas e dificuldades para que quando vier a solução, seja uma solução definitiva. E esse mundo vai entrar numa solução definitiva, ou seja, Deus criou os céus e a terra para a sua honra e para a sua glória. E ele não vai permitir que isso aqui fique na mão do inimigo. Então,
o inimigo vai tomar conta por um tempo por causa dos pecados, né? Se os homens não tivessem pecados, o inimigo não tinha força e argumento para tomar conta do planeta, né? Ou da sociedade humana. Então, só que Deus vai agir também com justiça, né? E com misericórdia para poder livrar o seu povo e trazer a salvação e a purificação dos pecados e a rendição, né, completa da humanidade aos seus pés, ou seja, a todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, porque ele é antes de todas as coisas, ele é o verbo que se fez carne. Então, dessa maneira é que ele vai se apresentar como Deus, Senhor e Salvador, né? E para que nós não sejamos achados devedores nesse dia, nós estamos buscando ao Senhor, nos reconciliando com Ele já de antemão, né? E todos aqueles que alcançarem graça e misericórdia já também serão purificados, transformados, né? E aqueles que se dispuserem também serão colocados no seu exército para batalhar, né, nesses últimos dias. Então, nós receberemos poder, força, né, majestade, justiça e palavras para evangelizar o mundo. Ou seja, pessoas vão estar se rendendo aos pés daqueles que estarão sendo revestidos pelo poder de Deus. Por quê? Porque faz parte do projeto de Deus, do plano de Deus, usar de nós para salvar as almas. Então, nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável para poder fazer a vontade de Deus. E isso acontece todos os dias, né? Todos os dias nós devemos tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos. Então, nesse momento que agora as coisas estão em iminência de acontecer e algo já está acontecendo no mundo, né? A perseguição também se inicia. Várias igrejas estão sendo dizimadas, né? Destruídas, né? Várias na Nigéria já houve um ataque sério às igrejas, em vários países da África, porque faz parte do cumprimento da palavra de Deus que está em Apocalipse, né? Que muitos serão mortos por causa do meu nome. Então, como isso está acontecendo agora, isso parece uma derrota para nós, mas o sangue de um justo, quando ele é derramado, né, ele vai ser usado para que os pecados das pessoas sejam perdoados. Ou seja, o sacrifício de Jesus se repete no sacrifício daqueles que são fiéis. Por isso que Estevão falou assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado, porque ele mesmo sendo morto ali, ele queria que o sangue dele também fosse usado como um sangue remidor para que ele pudesse, né, não acusar os seus irmãos do pecado da sua própria morte, mas assim como Jesus, né, que também não acusou ninguém do pecado de terem crucificado ele, né? Antes ele disse assim: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Também Estevão quis imitar Jesus nesse momento. Então, todo aquele que derramar o seu sangue na terra estará também apagando muitos pecados da humanidade. Por quê? Porque estará destruindo as obras do inimigo. Nós não entendemos muito bem como funciona isso, mas a gente sabe que o inimigo, quando ele tenta destruir um cristão e ele leva o cristão à morte, se o cristão é fiel, né, e doa sua vida por amor a Jesus, o Senhor usa daquele testemunho para salvar mais vidas. E por isso que quando a igreja é perseguida, ela cresce muito mais do que antes, quando não era perseguida. E agora está acontecendo isso. Então, não vamos ter uma visão negativa de que os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, e então estamos perdendo a guerra. Não, o contrário. Jesus ganhou a guerra contra Satanás porque ele doou sua vida. E nós, né, aqueles que Deus requerer, né, do batismo de sangue, ou seja, de passar pelo cálice que ele mesmo passou, né,
também terá uma glória muito grande, além de salvar uma multidão de vidas, porque o inimigo, né, não vai poder contra o testemunho que a igreja vai dar a respeito tanto desses que morrem, como daqueles que são revestidos com o poder de Deus, através do quê? Daquilo que Deus está fazendo, que é levantar o seu exército revestido de autoridade para anunciar o evangelho em toda a nação, tribo e língua. Então, independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo, a palavra de Deus vai se cumprir. E a melhor coisa é se colocar, né, debaixo da palavra, ou seja, se submeter para que a gente não seja achado em falta, porque mesmo que a gente perca a nossa vida, mas a gente está salvo. Duro é você se revoltar contra Deus, perder a sua vida e perder a sua alma. E é o que o mundo está fazendo, né? Mas Deus ainda quer salvar vidas. E por isso, ele sabe quais aqueles que ainda hão de ser salvos. Qual é a porcentagem do mundo, né, que vai se salvar. E nesse ponto agora, né, o Senhor anuncia uma grande colheita, ou seja, que muita gente ainda vai se salvar por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. Apesar do inimigo estar enfurecido, apesar do inimigo perseguir a igreja, apesar do inimigo, né, estar querendo usar todo tipo de arma contra o povo de Deus, né, ele não tem vitória. Os planos dele são fracassados e por isso a igreja sairá daqui triunfante. Amém, irmãos? Então, não vamos ter uma visão negativa, mesmo que a gente veja coisas muito ruins acontecendo ao nosso redor. Sabendo que até a natureza, né, mostra e testemunha que ela não está contente com o que está acontecendo no mundo em termos de violência, de maldade. Então, é por isso que a própria criação também se revolta. E aí vem os juízos de Deus na natureza, né? Vulcões, terremotos, coisas do tipo. Até que tudo, né, esteja consumado e Deus salve aqueles que são seus. Então, nós precisamos estar atentos a esses últimos tempos, né, e confiar no Senhor, né, como está escrito aqui no verso 2. Eis que Deus é minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico e se tornou em minha salvação. Então, depois de tudo isso que nós passarmos, né, que nossas vestes estiverem totalmente brancas, purificadas, e nós formos arrebatados, né, ou levados com Jesus para se encontrar com ele nos ares, nós vamos ver que tudo valeu a pena, que aquilo que nós passamos, né, não se compara com a glória que nós alcançamos com Deus. Amém? Então, irmãos, vamos ficar firme nesse momento, né? Mesmo que aconteça muitas coisas, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que é um país que está sendo agora muito visado, né? Por todos os países inimigos, porque eles não querem que os Estados Unidos continuem. Então, vai surgir coisas muito contrárias a, aos cristãos nos Estados Unidos, né? Eu, eu vi uma águia grande, gigante, caída no chão, e ela, em grande angústia, tristeza, né? Eu entendo que essa águia será os Estados Unidos, que será derrubado, abatido, mas nós devemos orar para que Deus restaure, né, o seu povo, por amor do seu povo, restaure, né? E também eu tive uma visão, eu vi que existe ainda algumas pessoas que estão de preto e outras que estão cobertas com sangue, de vermelho. As de preto são aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e ainda vão crer. E as que estão de vermelho são aqueles que já creram no sangue de Jesus, porém ainda não estão sendo santificadas, ou seja, não se derramaram, não se renderam para a santificação. Então, nós precisamos orar para que as pessoas busquem a santificação, né? Aqueles que já creram, deixem seus maus caminhos, né? Retrocedam de todo o mal, se volte para o Senhor. E também devemos orar para aqueles que estão de preto, né? Que ainda estão no pecado,
venham se arrepender, trocar suas vestes, e também todos ficarem de vestes brancas. Porque somente quando todos estiverem de vestes brancas e puras, é que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Até lá, né, o que a gente chama de arrebatamento, não é o arrebatamento para encontrar com o Senhor nos ares, né, para participar das bodas do Cordeiro. É apenas a transformação, né, daqueles que são as primícias do filho varão que está nascendo em nossos corações, na estatura do varão perfeito, para ser do exército dos 144.000, aqueles que vão ser revestidos de poder, né, para pregar o evangelho. Então, tudo com Deus é feito de uma forma muito organizada, né? Nós sabemos que estamos aí com o calendário, hoje alguns estão comemorando, né, o Yom Kippur, que foi no mês passado. Então, nós temos também uma defasagem de tempo em relação ao que a humanidade ficou mudando o calendário que desde o princípio Deus tinha criado. Então, por isso, existe toda essa confusão de calendário, mas tudo vai se cumprir conforme Deus determinou, no tempo de Deus. Então, como a gente não sabe o dia nem a hora nesse sentido, nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque ainda quando marcam essas datas, as pessoas tendem a desanimar, né? Muitas pessoas falam assim: ah, tá vendo, não aconteceu nada. Aí cai, deixa de vigiar, né? Deixa de orar, começa a dar lugar à carne, né? Aí preenche o coração com outras coisas. Isso acontece também. Então, nós não devemos ficar preocupado com isso, porque nós devemos estar atentos para qualquer momento, porque já que a gente não sabe o dia nem a hora, né, a gente também fica preparado. Tanto quanto for o arrebatamento do filho varão, né, das dores de parto, que são aquelas pessoas que vão ser transformadas como primícias para que também venha a colheita, né, quanto também o restante daqueles que vão ser colhidos, né, ou levados da terra, ou, né, salvos, né, por Deus. Então, nós precisamos ficar atento e não desanimar, porque a hora que tem esses vazios de tempo, que a gente espera e as coisas não acontecem, muitos desanimam. E é melhor você retornar, tomar a sua posição novamente, né, para que você não seja pego de surpresa, porque as pessoas já estão, vamos dizer assim, baixando a guarda, né? Eles estão deixando de vigiar. E é numa hora que a gente menos espera que as coisas começarão a acontecer. Então, vamos continuar sóbrios, vigilantes, né? Não vamos temer coisa alguma e também, né, sabendo o que está por vir, quais as etapas do que vai acontecer, para quando começar a acontecer o avivamento, né, porque o avivamento depende, né, do arrebatamento do filho varão, das primícias, porque as primícias são a garantia de que a colheita será feita, né? São os primeiros frutos que dão a garantia da colheita. Então, quando acontecer isso e quando começar a tribulação, nós não venhamos a retroceder, nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, nós precisamos estar atento a isso, porque a distração, né, quando ela entra, quando o coração divide com alguma outra coisa, né? Então, nós precisamos manter o nosso coração, o nosso foco no Senhor Jesus. Amém? Claro, todos os animaizinhos serão salvos, sim, com certeza. Isso não tenho dúvida, tá bom? Todos os animais estarão no céu, todos os cachorrinhos que você teve, né? Eu tive vários cachorrinhos durante minha vida, vão estar com você, né, no reino dos céus. Então, não se preocupe com isso, tá? Deus, ele não perde as suas criaturas nenhuma, né, daquelas que são dele. Então, nós estamos nessa batalha e nós queremos que vidas e vidas sejam salvas.
E por isso nós devemos orar, interceder, e principalmente agora, nesse tempo, por exemplo, que foi o dia 31, né, onde aparecem essas bruxarias todas, a gente deve orar pelas crianças para que não venham a ser contaminadas pelo inimigo, né? Por causa desses sacrifícios, dessas coisas horríveis que acontecem aí. E esses satanistas, muitos deles também não têm ideia daquilo que eles fazem, né? Muitos deles também são ignorantes a respeito do que eles estão servindo. Eles acham que estão fazendo algo que está mudando, né? Porque o inimigo os engana, mas é algo perverso, que eles estão cegos, não veem a maldade das suas ações, né? Então, também tem essa parte também. E tem pessoas que são verdadeiramente más, né? Mas tem pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, né? Muitas pessoas, os pais, por exemplo, né, fazem festas de Halloween com os filhos, né? Comemora, faz essa coisa toda e contamina a sua família e não sabe que lá na frente, né, seu filho, sua filha vai ter problemas, né, de perturbação espiritual, levando eles às drogas ou a qualquer outra coisa, por causa dessas atitudes estúpidas, né, de não conhecer o mundo espiritual. Então, nesse momento, é um momento muito crucial de vigilância, né, de você manter a sua sobriedade, porque a hora que você tende mais a pegar no sono, né, é quando as coisas demoram, né, quando as coisas se atrasam, ou quando você tem uma expectativa e aquela expectativa não se cumpre da forma como você pensa. Aí você baixa a guarda e desanima. E é por isso que nós temos que estar atentos, né? Amém? Deus abençoe, né? Daqui a pouco eu vou lá para a igrejinha. Espero que a minha filha esteja preparada, né? Porque a gente vai enfrentar a chuva. Então, o irmão falou que da outra vez a gente foi lá, não teve, porque teve chuva. E aí teve aqui, né? Teve um sol, eu orei, pedi sol, veio sol. Aí dessa vez ele falou que com chuva, sem chuva, ele vai fazer o culto lá. Então vamos ver se ele vai aparecer. Amém? O senhor faz janta lá também? Tem comida lá depois do culto? Não, não, lá eu ofereci um lanche aqui, né, para chamar, fazer um atrativo aqui no primeiro dia, né? Mas ele falou assim: não ponha com mau costume as pessoas. Ele faz um cafezinho lá, né, mais para os íntimos, né? Mais para os íntimos, dentro da casa, lá ele faz um lanchinho com café, porque é gostoso ficar conversando, né? Então eles É, fazem isso, mas porque a lá ele igreja tem aqui. lá ele tem um prédiozinho, um barraquinho, né, onde é a igreja. Aqui eu fiz o meu barraco, mas não terminei. Então lá ele tem uma infraestrutura melhor para receber, né? Tem a casa, tem o sítio, né? Tem várias coisas lá dentro do sítio, tem um lugar de culto. A igreja que eu vi aqui, tinha, a gente tinha tira-gosto, né? Depois do culto, que é 2 horas lá, né? E na hora do almoço, assim, tinha esse suco, sucozinho, um pedacinho de pão, aquela coisa. É, Ah, mas é para isso eles aí. que são velhinhos é muito trabalhoso, né? Porque só são eles dois, né? E as igrejas aí tem? As igrejas aí do Brasil que você conhece, elas têm Tem os dias específicos de fazer um café assim, com todos os irmãos, oferecer um lanche, tem os dias certos. amém. Muito bem, pastor. Só faz uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor. Ó Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor, que às vezes nós não entendemos o que está acontecendo no mundo. Quanta coisa está se movimentando e crescendo de uma forma muito rápida, Senhor. Por favor, Senhor, esteja dando paz ao coração do teu povo, para não se meter em confusões desse mundo, guardar, Senhor, a tua palavra, não se meter em discussões políticas, religiosas, Pai, porque é isso que o mundo quer, Senhor, é fomentar a violência, Senhor. Coloca a paz em nosso coração, que a gente esteja disposto a testemunhar da nossa fé, sem tomar partido sobre as coisas do mundo, e também, Senhor Jesus, nos dê o discernimento para fugir e escapar de toda forma de mal e de aparência do mal. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. E nesse momento, Senhor, onde começam a ter mais perseguições, nós mantenhamos firme a nossa fé, nós mantenhamos firme o nosso foco em Ti, Senhor.
e não venhamos a ficar assustados, Pai, sabendo que tudo a tua palavra se cumpre na terra. Abençoa a tua igreja, abençoa todos os que são teus, Senhor. Que venha mais força, mais poder e virtude para testemunharmos de ti, Senhor. Que nosso coração seja limpo, purificado, que nada fique que seja contrário a ti, mas tudo seja purificado pelo teu sangue, Jesus. Que nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, até esse dia perfeito, e tenhamos as nossas vestes embranquecidas e purificadas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Nós declaramos a bênção sobre o Senhor, sobre a Elias, e que essa alegria do teu coração desça sobre todos os irmãos, que você entrar em contato e abençoá-los no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Boa noite, querido. Boa noite aí, tá certo. Aqui tá um solzão lá fora. Aqui já está escurecendo. Está bem escuro. Tchau, tchau. Tchau.